Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo falando sobre a nova aliança, falando sobre o Evangelho de Jesus. Eu queria fazer um vídeo hoje falando um pouco de alguns conceitos e falando sobre vários assuntos. Não vai ser um tema só, mas nós vamos pegar como base o livro de Gálatas e no decorrer aqui nós vamos tocando em vários assuntos, tirando algumas dúvidas, esclarecendo algumas coisas. Vai ser bem interessante e eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu queria falar um pouco sobre graça, nova aliança, sobre religiosidade e sobre como viver, né, na nova aliança. E sempre com o objetivo de tentar deixar muito claro, muito simples, porque o evangelho é simples, né? Às vezes as informações elas só não estão muito organizadas, então gera às vezes muita confusão e às vezes não fica bem nítido o que a gente está tentando falar, o porquê que estamos falando sobre a nova aliança, né? É só uma tentativa de esclarecer, de deixar acessível ou de comunicar talvez pela primeira vez com alguém que nunca ouviu falar a respeito de Jesus ou que vem de uma vida frustrada, né? Ou estava até mesmo longe dos caminhos do Senhor. E a intenção é sempre procurar em cada vídeo falar de maneira muito clara, muito simples, para gerar mesmo uma compreensão, para gerar um entendimento, né? Nossa intenção não é fatiar, como se diz, a Bíblia e falar apenas de uma coisa, mas eu entendo que quando se tem que anunciar as boas novas, é interessante primeiro falar a respeito do que são essas boas novas, o que nós estamos vivendo no nosso tempo hoje, o que Deus tem para nós no nosso tempo agora, qual que é o nosso propósito, qual que é a mensagem que nós temos que anunciar. Então, é como você vai fazer uma introdução alimentar para um bebê. Quando você vai começar a dar comida para um bebê, você não dá tudo, né, de tudo. Você não dá um garfo, uma faca e um alimento difícil para ele cortar. Você dá aquilo que é mais fácil, aquilo que ele consegue digerir, mastigar. Então, é aos poucos, é uma introdução alimentar. E aqui, muitas vezes, fazendo uma analogia com isso, é a intenção. É trazer, né, uma introdução a respeito dessa nova aliança, do Evangelho de Jesus. Então é trazer o básico, as primeiras coisas, aquilo que é necessário, que é essencial para a pessoa compreender a sua identidade, para ela conhecer a Deus e para começar a sua caminhada. Então por isso que nós focamos tanto nesses livros como Gálatas, Efésios, Romanos, Hebreus, que é justamente aquilo que Paulo fazia com os gentios. Então Paulo ele enviava cartas, Paulo ele ia a vários lugares anunciando as boas novas, anunciando o evangelho. Paulo ele era o ministro da nova aliança, ele foi encarregado de anunciar as boas novas aos gentios. Então ele chegava e explicava de maneira simples o que era o evangelho, de tanto que para algumas pessoas Paulo falava assim: já era para vocês estarem mais maduros na fé. Então ele compara como se o primeiro alimento era como se fosse um leite da criança, que ela ainda está no começo, que ela ainda se alimenta com o básico, mas que com o passar do tempo ela vai tendo maturidade, ela vai tendo mais conhecimento e vai podendo buscar conhecimentos mais profundos. Então quando a gente insiste em começar a falar sobre os mesmos assuntos da nova aliança, sobre diferença de lei, né, falar sobre a graça, é porque são os assuntos que são os principais, que são o básico para que a pessoa ela comece um relacionamento com Jesus, é ela entender quem ela é, quem Deus é, qual que é o propósito, em que ela precisa caminhar, como ela deve orar, como ela deve ter a sua vida prática na nova aliança. E depois, ela mesma, sendo conduzida pelo Espírito Santo, né, ela vai se aprofundando, ela vai lendo sobre as histórias, vai lendo sobre os profetas, vai lendo sobre tudo que aconteceu, e isso vai se formando, o seu conhecimento a respeito de tudo. Então, por isso que nós insistimos em, às vezes, repetir algumas coisas, em falar de novo,
em tocar sempre nesse assunto, não porque nós não cremos nos outros, ou não porque nós não nos importamos, ou porque queremos ser anunciadores apenas de alguma coisa que separa. Não, mas na verdade nós focamos em ensinar e em falar do que é básico, do que é necessário para que se tenha ou um começo, ou um recomeço, ou uma renovação de mente, ou uma mudança, para depois as coisas irem se complementando, né? Então, deixado isso bem entendido, eu quero falar um pouco aqui de umas diferenças que ajudam a entender, que ajudam a compreender tudo isso. Primeiro, eu queria falar a diferença de Velho Testamento para a Velha Aliança. Bom, o Velho Testamento e a Velha Aliança, como eu disse, não são a mesma coisa. O Velho Testamento são as escrituras, é toda a história que foi registrada desde o começo, desde o Gênesis até antes de Jesus Cristo. Então, antes de Jesus, tudo que está ali registrado, as histórias, os profetas, os livros, tudo que foi registrado nessa história ali na Bíblia, os livros, é o Velho Testamento. A Velha Aliança foi uma aliança feita entre Deus e o povo judeu, tendo Moisés como mediador dessa nova aliança. Então, lá em Êxodo, no capítulo 19 e 20, nós vemos ali no Monte Sinai, quando Moisés, o Deus queria falar com o povo, mas o povo ele ficou com medo daquela manifestação que estava acontecendo ali no monte. Então o povo fala com Moisés, fala você com Deus, e tudo aquilo que Deus falar nós vamos obedecer, nós vamos cumprir. E ali Deus dá as leis, os mandamentos para Moisés, e Moisés transmite ao povo. Aquilo ali é a formação dessa velha aliança. Moisés, o mediador de uma aliança feita entre Deus e o povo judeu. E essa aliança era baseada justamente nessas leis e mandamentos, que era baseada no comportamento. Então, ou seja, se o povo obedecesse às leis e os mandamentos, eles recebiam bênçãos, eram abençoados, tinham provisão, tinham tudo. Se eles não obedecessem, se eles rejeitassem, se eles se afastassem das leis de Deus, então eles eram amaldiçoados. Então era uma lei baseada onde Deus reagia ao comportamento do povo. De acordo com aquilo que o povo fazia, Deus ele reagia àquilo ali. Então por várias vezes a gente vê na história que o povo se afastava, começava a adorar outros deuses, adorava ídolos, o povo rejeitava tudo aquilo que Deus fazia, então eles sofriam, eram perseguidos, vinha maldição, vinham pragas, enfim. Quando o povo se arrependia, voltava para Deus, eles eram abençoados, Deus agia com misericórdia. Então era um relacionamento que, na verdade, não era um relacionamento, era uma obediência. Era baseado na obediência das leis e aquilo tinha uma consequência. Então, essa é a velha aliança. Velho Testamento é uma coisa, velha aliança era outra coisa. Essa aliança ela era baseada, né, nas leis, e essas leis eram divididas entre civis, morais e religiosas, né? Então, toda vez que tinha uma questão para resolver, o povo ia até Moisés. Moisés, como que resolve tal situação? E aí Moisés ensinava. Então, essas leis elas eram divididas, que era uma maneira de se organizar o povo. Como que o povo deveria adorar? Como que o povo deveria fazer os negócios? Como que o povo deveria se casar? Como que funcionava tudo? Estavam dentro dessas leis, né? Lá da velha aliança. Então, eu queria falar agora a diferença de Novo Testamento para Nova Aliança. Então, seguindo a mesma linha, Novo Testamento é toda a escritura registrada depois de Cristo. Então, aí é considerado Novo Testamento. Porém, Nova Aliança é uma aliança que ela foi feita entre Deus e Jesus, e nós fomos acrescentados a essa aliança através da nossa fé na obra consumada de Cristo. Então, é uma aliança que ela foi instituída, ela foi sancionada a partir da morte e ressurreição de Cristo. Porque toda aliança, para ser válida, ela exige o derramar de sangue. Então, o sangue de Jesus derramado na cruz e a sua ressurreição é que institui essa nova aliança. Então,
a nova aliança ela não começa com o nascimento de Jesus. A nova aliança ela começa a partir da sua morte e ressurreição. Então, nós temos no Novo Testamento os evangelhos. Porém, nem todo o evangelho ele se apresenta na vigência da nova aliança. Jesus ele não viveu na nova aliança, ele instituiu. Então, na época que Jesus vivia, o que vigorava era a velha aliança. Então, os fariseus, os estudiosos lá da lei, eles ali aplicavam a velha aliança, os mandamentos de Moisés. Por isso que quando Jesus chega com um novo ensino, quando Jesus chega trazendo, né, uma maneira diferente de falar, eles chamavam Jesus de blasfemo, eles ficavam loucos. Por quê? Porque tudo aquilo que Jesus falava ia contra, às vezes, né, o que eles tinham de entendimento da lei. Então, Jesus chegava e falava que ele era filho de Deus, eu e o Pai somos um. Para os fariseus, aquilo era uma blasfêmia. Então, naquela época, né, Jesus, antes da sua morte, a vigência era da velha aliança. Então, nós vemos que Novo Testamento é diferente de Nova Aliança. Então, a partir disso, nós temos esse entendimento de que a velha aliança ela não foi feita para nós. Ela sempre foi destinada para os judeus. Então, se naquela época, né, se a velha aliança foi destinada para os judeus, por que hoje faria sentido nós tentarmos viver a nossa vida baseado numa aliança que nem era para nós? É algo que não faz sentido. Só que a história da igreja, né, desde o princípio, carregou no sistema religioso algumas leis impondo isso como doutrina, como uma verdade, como se nós tivéssemos, é como se fosse uma mistura das duas alianças. Então, assim, ok, Jesus instituiu a nova aliança e a partir de agora é tudo novo. Em Hebreus fala que que Jesus, ao estabelecer a nova aliança, ele cancela a antiga, né? Até porque se a obediência à lei pudesse trazer justificação, né, pudesse trazer nova vida, não era necessário haver uma nova aliança, né? Ela serviria. Então, se veio uma nova é porque a velha já não era suficiente. Só que muitas pessoas vivem num sistema religioso onde elas misturam as duas alianças. Elas creem na obra consumada de Jesus, mas como se fosse necessário acrescentar algum tipo de esforço próprio, algum tipo de complemento para que funcionasse essa nova aliança. É como se a obra que Jesus fez na cruz salvou a vida dessa pessoa, né, a alma dela para ir para o céu, mas agora que na terra ela precisa fazer com o seu próprio esforço algo que complemente essa nova aliança. E isso é, na verdade, misturar a velha aliança com nova aliança. Então, na verdade, você não está nem vivendo a nova, você está vivendo a velha, né? Porque na nova aliança não cabe esforço próprio. Não cabe você acrescentar a obra humana à obra consumada de Cristo na cruz. Então, a gente vê lá em Gálatas, no capítulo 3, Paulo falando a respeito da lei da promessa de Deus. Por quê? Porque a promessa que Deus fez a Abraão a respeito do seu descendente, e aí lá no capítulo 3 não fala descendentes, mas fala descendente no singular, porque está se referindo a Cristo. Foi uma promessa dada a Abraão 430 anos antes da lei de Moisés. Ou seja, essa promessa, né, tudo o que está no Velho Testamento é algo que aponta para o Novo. Então, essa promessa que Deus fez a Abraão, ela apontava para Cristo. Ela apontava que Cristo instituiria uma aliança, né, que seria uma nova aliança. Uma aliança que seria para todos. Então, essa promessa, a lei, ela não anula a promessa. A lei que foi dada a Moisés 430 anos depois não cancela a promessa que Deus fez a Abraão. Na verdade, essa lei foi acrescentada à promessa para revelar às pessoas os seus pecados. Lá em Gálatas, no capítulo 3, fala isso. Ou seja, ao tentar obedecer às leis, ao tentar obedecer os mandamentos, a pessoa ela via que ela não conseguia, ela se deparava com a sua fraqueza, ela se deparava com a sua limitação. Então ela entendia
que ela precisava de alguém, de um salvador. A lei, ela só revelava o pecado, ela revelava a fraqueza da natureza humana. A lei em si, ela era boa, mas por causa da natureza humana, né, o pecado dominava. Então, a lei, ela servia para mostrar isso. Ela revelava a necessidade de um salvador. E essa lei, tudo isso no capítulo 3, né, intitulado aqui A Lei e a Fé em Cristo, ela deveria durar, Paulo fala que até a vinda do descendente prometido, ou seja, Cristo. Então já havia uma promessa de que Cristo viria lá desde Abraão. Essa lei é como se fosse um tutor, é alguém que conduzisse o povo até a chegada de Cristo, que seria o sacrifício perfeito. Então, não há conflito, na verdade, entre a lei e a promessa. Porém, volto a dizer, se a lei fosse capaz de nos dar vida, de nos declarar justos, né? Nós seríamos declarados justos pela obediência à lei e não pela fé na obra consumada de Cristo. Então, nós recebemos essa promessa, lá desde Abraão, de uma libertação apenas e exclusivamente apenas pela fé em Jesus Cristo. Então, a fé na obra consumada de Cristo, que é o cumprimento da promessa, nos libertou da escravidão do pecado, nos dando nova vida nele. Então, sim, no livro de Gálatas é muito claro. Eu sugiro até que se você já é alguém, né, que já conhece Jesus, que já caminha com ele, leia Gálatas, Efésios, Hebreus e Romanos. Se você é alguém que nunca ouviu falar de Jesus ou ainda não rendeu seu coração a ele, leia 1 João e João, que é uma indicação para ter um entendimento melhor. Mas se você já caminha com o Senhor e quer entender mais como que funciona, como que aconteceu, o que Paulo repreendia, o que ele pregava, o que era essa nova aliança, tudo isso está muito claro nesses livros. No livro de Gálatas, nós vimos a repreensão de Paulo aos Gálatas justamente porque eles estavam sendo levados a viver uma mistura de lei e graça. Então, você vê que em Gálatas, no capítulo 1, Paulo fala assim, a partir do versículo 6, admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Ou seja, Paulo já tinha anunciado aos Gálatas as boas novas de Cristo. Depois veio algumas pessoas, alguns religiosos, alguns estudiosos da lei e começaram a pregar algo diferente daquilo que Paulo já tinha falado. Paulo já tinha anunciado a verdade. E aí Paulo fala aqui a respeito da graça de Cristo. Antes de aprofundar um pouco mais a respeito do que Paulo está falando com os Gálatas, eu queria só falar mais uma diferença para as pessoas não confundirem que graça é diferente de nova aliança. Tá? A graça, a gente percebe, vê claramente manifestações da graça de Deus também no Velho Testamento, anterior à nova aliança. A gente vê ações de graça de Deus na vida de Davi, na vida de Abraão, na vida de várias pessoas. Porém, a graça naquele tempo era algo que poderia ser dado, mas também poderia ser retirado. Já na nova aliança, a graça ela é permanente, não é algo que é removido. A graça, então nós somos salvos mediante a fé pela graça. A graça nos concede isso. Por quê? Algumas traduções trazem graça como favor imerecido, ou seja, é algo que nós não merecíamos, mas recebemos através de Cristo. E uma das traduções também da palavra graça no original é alegria, ou seja, é uma alegria de poder olhar para a obra consumada na cruz e perceber que eu já não preciso fazer mais nada para me justificar, porque Cristo me justificou. Então, ao crer nisso, eu me alegro. Então, eu tenho essa graça. Por meio da graça, pela fé, nós somos salvos e nos tornamos filhos de Deus. E Paulo, então, voltando aqui, já havia anunciado as boas novas do Evangelho aos Gálatas e a respeito da nova aliança. E como agora os gentios, essa pregação que Paulo fazia aos gentios, Paulo era ministro da nova aliança aos gentios. Pedro
foi encarregado de anunciar as novas alianças aos judeus. Então, todas essas cidades que Paulo ia, Corinto, Gálatas, ao povo de Éfeso, era anunciando essa nova aliança, era anunciando as boas novas. Então, eles chegavam lá, depois que Paulo foi, e começaram a falar, tudo bem, né? Vocês creram no que Paulo disse sobre a obra de Jesus na cruz e tudo, mas vocês precisam circuncidar. Que era a maneira que o povo judeu tinha, né, de demonstrar que eles tinham uma aliança com Deus, era a circuncisão, era um sinal da aliança deles com Deus, era a circuncisão. Então, eles queriam impor essa lei para os gentios, algo que foi destinado apenas para os judeus lá na velha aliança. Eles queriam impor, eles queriam acrescentar uma obra humana, ou seja, uma circuncisão, à obra consumada de Cristo, para que assim eles pudessem fazer parte dessa aliança. Então, no versículo 6 e 7 do capítulo 1, foi esse que eu acabei de ler, é Paulo falando com ele: por que vocês, que uma vez conheceram a verdade, vocês estão agora considerando outras coisas? Então, essas pessoas, elas estão distorcendo as boas novas, elas estão trazendo algo, tentando agradar vocês, mas na verdade, eles estão perturbando, eles distorcem deliberadamente, ou seja, propositalmente, eles fazem com essa intenção de distorcer as boas novas de Cristo. Aí aqui no capítulo 3, no versículo 2 e 3, fala assim, deixe-me perguntar apenas uma coisa: vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo, tendo começado no Espírito, que agora procuram se tornar perfeitos por seus próprios esforços? Então, o que Paulo está falando? Vocês enlouqueceram. Vocês foram justificados, vocês receberam o Espírito Santo, não porque vocês obedeceram à lei, mas vocês receberam o Espírito Santo porque vocês creram. Então, por que agora vocês estão querendo acrescentar esforço humano naquilo que vocês receberam de graça, que foi apenas crer na obra consumada de Cristo? Ali no caso dos Gálatas, era a circuncisão. Mas hoje nós temos assim também pessoas que tentam acrescentar esforço humano à obra de Cristo. Então, ele deixa claro que nada do que nós fizermos pode acrescentar algo à obra de Cristo. Cristo foi o sacrifício perfeito. Tudo que nós fazemos agora, após crer nessa verdade, é responder com a nossa vida esse amor que foi derramado por nós. Então, não é que quem fala da nova aliança ou quem prega a respeito da graça, prega a respeito de uma vida em que você não faz nada e é uma pessoa que simplesmente é à toa, que não tem responsabilidade, que não segue princípios, que não busca um relacionamento com Deus, que não busca santidade. Não é nada disso. O que Paulo está deixando claro é que você não precisa fazer nenhum tipo de obra para acrescentar, para complementar a obra consumada de Cristo. A nossa justificação, a remissão dos pecados, o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação, todas as coisas que salvação inclui, que é plenitude de vida, saúde, prosperidade, tudo isso foi feito por Jesus na cruz. Ele levou sobre si. A ira de Deus, que era destinada a nós, foi derramada sobre Jesus na cruz. E nós apenas cremos, nós entramos nessa nova aliança apenas pela fé, não porque nós obedecemos a algo, não porque nós fazemos algo, porque senão nós receberíamos a glória de ter feito alguma coisa. E nós não nos gloriamos em nada, a não ser em Cristo, porque Cristo foi que fez todas as coisas. Então, o que Paulo tenta deixar claro foi pela fé que vocês receberam o Espírito. Então, permaneçam na fé. A Bíblia fala: o justo viverá pela fé. As obras são consequência, uma resposta, porque eu recebi esse amor, porque eu fui justificado, porque eu sou uma nova criatura, porque eu tenho o Espírito Santo. Então, a partir disso, eu tenho uma nova vida. Eu não preciso de uma lei que fala: você tem que honrar o seu pai e sua mãe. Eu não preciso de uma lei que me diga que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Quando eu sou cheia do amor de Deus, eu entendo esse amor de Jesus, eu vou transbordar amor. Então, a atitude que eu vou ter para com meu pai e para com minha mãe, a honra, ela vai acontecer naturalmente, ela vai fluir de mim o quê? Aquilo que está dentro.
Então, o amor que eu sinto por eles é um reflexo do amor que eu recebi primeiro de Jesus. Não porque eu estou obedecendo uma lei, mas porque eu entendi no meu espírito a respeito do amor de Jesus. Então, eu respondo, a minha vida é uma resposta. Ela não é algo que eu faço para, mas eu faço por quê. Então, essa é a diferença. Aquilo que Paulo fala nos Gálatas, e ele chega a falar, vocês estão ficando loucos. Quem vos enfeitiçou? Então, Paulo chega a dizer que se até um anjo descer do céu e pregar um evangelho diferente desse, que seja amaldiçoado. Então, se alguém chegar e pregar um evangelho em que você precisa fazer algo para se justificar, você precisa fazer algo porque a obra de Jesus não foi suficiente, é o evangelho que está sendo deliberadamente distorcido. Então, a religiosidade, ela foi enraizada no nosso coração. Essa mistura de que, eu preciso fazer isso para agradar a Deus, para Deus me amar. Não, porque se eu não fizer isso, Deus não vai me abençoar. Porque se eu deixar de fazer isso, eu vou ser castigado, ou Deus vai pesar a mão sobre mim. Então, as pessoas, elas passam a ter um relacionamento com Deus, muitas vezes mais baseado no medo de uma consequência, do que no amor de ter um relacionamento com o Pai perfeito. Então, deixa eu fazer isso porque senão eu vou ser amaldiçoado. Você não está fazendo por amor, você não está fazendo porque você teve uma revelação. A Bíblia fala que Deus, ele é amor, é a essência, quem Deus é, ele não tem, ele é. Então, nós temos que nos relacionar com Deus, nós temos que ser igual a Ele, nós temos que viver, a lei de Cristo é o amor, e não por medo. Você não aceita, você não... deixa eu ser crente porque senão eu vou para o inferno. Não, as boas novas é anunciar a Cristo. As pessoas, elas não precisam ser atraídas pelo medo, elas precisam ser atraídas pelo amor. Você reflete o amor quando você fala de Cristo. Então, você não precisa chegar para uma pessoa e falar, não, porque senão você vai para o inferno, porque... Não, você vai anunciar as boas novas. Da mesma maneira, a pessoa que ela compreende as boas novas de Cristo, o Evangelho da Graça, a Nova Aliança, ela de forma alguma afirma que a partir daí a pessoa jamais terá um problema, que a pessoa jamais vai enfrentar dificuldade, que a pessoa jamais, de forma alguma, a diferença não é se a pessoa vai ou não vai passar pela dificuldade, mas é a maneira com que ela encara a dificuldade. Porque muitas pessoas são levadas diante da dificuldade, a fazer uma oração em que ela tem uma esperança, não é nem fé, é uma esperança de que Deus seja misericordioso e tenha pena e dó e seja convencido a fazer algo de bom e tirar essa pessoa do problema. Na verdade, quando você entende a obra consumada de Cristo, você não ora olhando para o futuro como esperança do seu problema ser resolvido. Você olha para o passado, lá na cruz, e vê que a obra consumada de Jesus já resolveu o seu problema. Então você se apropria pela fé. Jesus venceu todas as coisas. Ele é o líder, ele é o cabeça. Jesus, ele é a autoridade. Jesus na cruz, ele garantiu para nós não só a salvação da nossa alma, volto a dizer, plenitude de vida, prosperidade, saúde. Nós estamos inseridos nele, nós somos como ele é, nós temos o Espírito Santo dele dentro de nós. Então, quando você se depara com uma doença, você não tem que implorar para Deus querer te sarar, te curar, não. Você tem que olhar para a cruz e ver que ele já levou sobre si toda a sua... Então, você precisa convencer o seu coração de que o que ele fez lá na cruz é suficiente e se apropriar disso pela fé. Essa é a diferença. Não é uma vida de que as pessoas, elas distorcem a questão da graça. Elas distorcem que quem anuncia a graça, quem anuncia as boas novas, estão anunciando uma vida em que você exime responsabilidade, em que você não é responsável, você não precisa fazer mais nada porque Deus fez tudo. Na verdade, é uma distorção. Na verdade, é porque a visão ainda está meio encoberta, a mente ainda não foi totalmente renovada, então ela procura entender da maneira que ela acha que é. E na verdade não é isso. Nós anunciamos que aquilo que Jesus fez é tão suficiente. Aquilo que Jesus fez na cruz foi de uma vez por todas. Não precisa você fazer, você precisa só se apropriar pela fé. É porque parece tão fácil que parece complicado, mas na verdade não é porque é fácil, é simples. O evangelho é simples. Você crê em Jesus,
você entende o que ele fez, você entende quem você é, você entende quem Deus é, e a partir daí você desenvolve a sua vida, um relacionamento. Deus, você não gostaria de um relacionamento seu pessoal com alguém? Uma esposa não gostaria de ouvir que o marido diz que ama, porque tem um contrato dizendo que ele é obrigado a dizer que ama. Senão toda vez que ele falasse te amo, ela não ia saber, não ia entender que era um sentimento que vem do coração dele. Mas é porque ele estava cumprindo o que ele assinou no contrato. Já pensou se lá na certidão de casamento, quando você fosse assinar, falasse obrigado a dizer ao marido 3 vezes por dia que ama. E aí você diz porque você é obrigado, assim que era a lei. Você era obrigado a fazer aquilo. Na nova aliança não se entende esse amor, você só responde. Né? Então existe essa diferença que é algo que gera grande confusão. Né? Então aqui, Paulo no capítulo 5 de Gálatas, do versículo 1 ao 6, ele fala assim, portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou, e não se submetam novamente à escravidão da lei. A lei escravizava, a religião escraviza, ela aprisiona. Cristo nos libertou. Preste atenção, eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixaram ser circuncidados, aí ele está repreendendo o pessoal lá que falou que eles tinham que circuncidar. Cristo de nada lhe servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei. A lei tinha essa particularidade. Você não pode escolher o que eu quero obedecer da lei, o que eu concordo, o que eu acho que dá certo para minha vida, não. Na lei, se você decidir viver pela lei, você tem que obedecer todas. São 613 leis e ordenanças com os 10 mandamentos. Então você tem que obedecer tudo. Então, você não tem essa opção. Então, o que ele fala? Se você se deixar circuncidar, se você obedecer esse requisito da lei, você vai ter que viver por isso. Então, Cristo não vai adiantar, porque você está tentando justificar, você está procurando que seja produzida em você vida através da obediência à lei, e não através da fé em Cristo. Então, ele fala, pois se vocês procuram se tornar justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu, pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Então Paulo fala, se vocês quiserem ser circuncidados, ok, vocês estão escolhendo viver pela lei, vocês estão se afastando de Cristo, vocês estão caindo da graça, ou seja, aquilo que foi ensinado a vocês, aquilo que foi oferecido a vocês, a respeito das boas novas, de apenas crer em Jesus, e isso ser a sua justificação, vocês estão querendo ser justificados pela obediência à lei. Só que a lei, a obediência à lei não traz justificação. Então, essa era o questionamento de Paulo com os Gálatas. No caso deles, era a circuncisão. E no nosso caso? O que talvez alguns de nós estamos tentando acrescentar à obra consumada? O que está dentro, enraizado na nossa mente, no nosso coração, que costume, que prática religiosa está gravada em nós de tal maneira que a gente pensa que se eu não fizer isso, eu não vou estar sendo abençoado por Deus. A bênção, a justificação não vem por causa da sua obediência, é por causa de Jesus. Então tudo foi consumado em Cristo. Você não precisa fazer, você precisa se apropriar. E a lei de Cristo é o amor. Jesus, quando ele falava lá no Sermão do Monte, estavam os judeus e várias pessoas sentadas lá, e Jesus ensinava. Então Jesus ele citava a lei de Moisés e ele falava, eu porém vos digo. Ou seja, um mandamento. Né? Então tem gente que fala assim, mas Jesus fala, aquele que obedece aos meus mandamentos, esse é o que me ama. É os mandamentos de Jesus, não os de Moisés. Né? E os mandamentos de Jesus, a lei de Jesus é a lei do amor. Então, você transborda aquilo que você está cheio. Quando você enche desse amor que foi demonstrado lá na cruz, você transborda esse amor em todas as áreas da sua vida. A obra consumada de Cristo na cruz, ela precisa ser real em todas as áreas da sua vida. Então, você não precisa de uma lei para te obrigar a fazer algo. Você entende que você já recebeu, você vive em amor, num relacionamento com Deus,
E aí você muda a sua vida, as suas atitudes, os seus princípios, a sua convivência com as pessoas a partir dessa nova pessoa que você é quando você recebeu Jesus, porque você é guiado pelo Espírito Santo. Então a religião, ela aprisiona, ela é um sistema de regras, de leis, que ela, por seu esforço próprio, pela sua obediência, você alcança as bênçãos. Então a nova aliança, ela é um relacionamento. A velha aliança era uma obediência aos mandamentos, né? Gálatas, no capítulo 4, que do versículo 4 ao 7, fala assim, ó, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele chamamos Abba, Pai. Agora você não é mais escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele, o Espírito Santo dentro de nós. Ele agora testifica que nós somos filhos. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Nós estamos inseridos em Jesus. Então essa é a nossa identidade. Esse é quem nós somos, na verdade. Né? E ali em 2 Coríntios, só para finalizar, no versículo 2, no verso 14, e também no capítulo 3, 2 Coríntios 3, ali a partir do 7, Paulo, pelo menos na minha versão, tem o subtítulo assim, sobre os ministros da nova aliança e a glória da nova aliança. Então ele fala que se houve glória quando Moisés recebeu, né, quando ali na velha aliança, de forma que Moisés precisava até cobrir o rosto, porque resplandecia, né, muito mais glória tem agora essa nova aliança, né, muito maior será a glória. E ele diz que Deus o capacitou para ser ministro da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito, porque a lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Então, ali no livro de Coríntios, Paulo, ele fala sobre isso, sobre esse ministério, que eles falam corajosamente a respeito da nova aliança, que eles anunciam a nova aliança, que é uma glória superior, que é algo superior. A nova aliança, a instituição da nova aliança, ela cancela essa velha aliança. E ele fala, porque já no capítulo 3 de 2 Coríntios, no verso 11, ele diz, portanto, se o antigo sistema que foi substituído, é o antigo, era cheio de glória, muito mais glorioso, é o novo que permanece para sempre. Essa é a nova aliança. É isso que nós entendemos, é isso que nós queremos transmitir. Por isso que fala ministros da nova aliança. É você anunciar às pessoas que elas não precisam ser presas numa religião, mas elas podem viver um relacionamento com Deus. Elas não precisam de alguém que fale, faça isso ou faça aquilo. Você vai até um profeta, era no Velho Testamento, era na Velha Aliança, que você precisava ir até um profeta, para o profeta falar com Deus. Aí Deus falava para o profeta, e o profeta transmitia ao povo, aí o povo obedecia, e aí Deus reagia de acordo com o que o povo decidiu fazer. Isso agora, quando Cristo morre na cruz e o véu se rasga, nós passamos a ter livre acesso. Esse véu separava o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, que era o lugar que tinha a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Então, quando esse véu se rasga, mostrando para nós que agora não existe mais separação da presença de Deus e onde nós estamos. Nós temos livre acesso a Deus, o nosso relacionamento com Deus agora é pessoal. Então você tem dentro de você o Espírito Santo que vai te conduzir. Então quando você precisar tomar uma decisão, quando você tiver que mudar alguma coisa na sua vida, quando você tiver com algum problema, o Espírito Santo que vai te conduzir. Só que nós precisamos aprender a ouvi-lo, e a gente só aprende a ouvir Deus e o Espírito Santo quando a gente gasta tempo com ele. Então muitas pessoas procuram um caminho fácil. Se eu obedecer tal e tal e tal regra, mandamento, doutrina, seja o que for, vai me acontecer isso. Então ela prefere ter uma receitinha de bolo, que ela vai cumprir e vai ter um resultado, do que ela desenvolver um relacionamento. Né? O relacionamento ele é pessoal. Então o Espírito Santo que vai te conduzir. Não faça isso, faça aquilo. Né?
saia desse emprego, ou entra nessa... Então é isso, o Espírito Santo ele vai te conduzir, porque ele sabe toda a vontade de Deus a respeito da sua vida. Então muitas pessoas, algumas por não conhecer, algumas porque já tem um sistema religioso muito enraizado, algumas por preguiça de desenvolver esse relacionamento, algumas porque preferem substituir o Espírito Santo por um Moisés, né? Ou substituem, em vez de buscarem direto com Deus, preferem falar com alguém para esse alguém falar com Deus. Então, são manias e costumes que são tão enraizados no coração e na mente que precisam ser renovados. Por isso que Paulo fala de uma renovação da mente. É você ter uma compreensão, um entendimento de quem você é. Você é filho, você tem acesso direto ao Pai. Você pode falar com Deus e ouvir Deus falar. E você pode apenas olhar para a obra consumada da cruz, se alegrar no seu coração, se apropriar disso e viver a sua vida. Então, fica a minha indicação aqui de ler o livro de Gálatas. É muito claro, fala muito assim ao meu coração como que Paulo ele ensinava a respeito e como que ele repreendia a religiosidade. Jesus repreendia, Jesus não afrontava pecador, cobrador de impostos, mas Jesus, ele confrontava os religiosos. Porque um coração religioso é um coração que está fechado, a mente fecha, a lei e o entendimento, a lei cegou o entendimento. Então eles são tão donos de si porque conhecem toda a lei, eles conheciam a Torá de cor, eles sabiam todas as leis, todos os mandamentos, seguiam assim de maneira zelosa, então eles eram muito cheios de orgulho próprio. Não eram orgulhosos, o seu esforço, a sua obediência que gerava. Então, quando você entende que Cristo que fez tudo, você tira o seu esforço próprio, você tira o orgulho, você tira a religiosidade. Então, essa que é a intenção quando a gente fala a respeito da nova aliança, da graça e das boas novas do Evangelho.